Hoje o culto da família, aquele ali é o tema da nossa igreja, o tema anual da nossa igreja. E nós vamos, antes do irmão iniciar a projeção ali do primeiro slide, eu quero compartilhar com os irmãos do assunto que nós trataremos nesta noite. Nós vamos falar, logicamente, a respeito de uma família. E esta família é a família de Nabal e Abigail. Uma família que tinha tudo para ser feliz. Uma família que tinha tudo para continuar nos seus objetivos. Tanto é que era uma família próspera. Eles tinham de posse naquela família, no caso de Nabal, que lógico pertencia à família também, ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Era uma família bem estruturada financeiramente. Mas no decorrer da mensagem eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque uma pessoa na família pode fazer toda a diferença. Uma pessoa, apenas uma pessoa na família pode fazer toda a diferença. No texto que nós estaremos tratando nesta noite, nos diz que Davi, ele desceu com seus 600 homens, desceu para o deserto. E ali havia necessidade para a sobrevivência dele, que ele conseguisse mantimentos para os seus homens. Então o que Davi faz? Davi pede que 10 dos seus homens fossem até a casa de Nabal, e que Nabal estivesse assim, abrindo mão e ajudando a Davi. E Davi já havia ajudado a Nabal há alguns tempos, os homens, os servos de Nabal há algum tempo. E Nabal então, quando Davi envia esses 10 servos lá, quando Davi envia esses 10 homens para falar com Nabal, Nabal então ele vai e se recusa a atender um pedido de Davi. Se recusa a atender um pedido de Davi. E o que Davi então faz? Davi e mais 400 homens vão em direção à casa de Nabal, em direção à família de Nabal. E o texto é bem claro quando nos diz que Davi iria destruir não apenas Nabal, mas toda a casa de Nabal. Todos iriam morrer. 400 foram e 200 ficaram guardando, tomando conta dos alimentos. Davi desceu com 600 homens, 400 foram até a casa de Nabal, partiram naquela direção com o intuito, e 200 ficaram tomando conta. Só que, conforme eu mencionei, apenas uma pessoa na família pode fazer toda a diferença. Assim como eu vou colocar apenas ali uma mulher, poderia ser um homem também. Ao invés de analisarmos apenas como uma esposa, poderíamos pensar como um esposo, talvez um filho, dentro dessa família, que poderia trazer e fazer toda a diferença. Então, só para que os irmãos pudessem entender mais ou menos do que nós estaremos tratando, o que essa pessoa fez dentro da família, é que nesta parte introdutória eu estou colocando para vocês o que estava acontecendo ali naquele instante. Uma família que tinha de tudo, para seguir em frente e continuar. Era uma família próspera, mas faltava alguma coisa. E quando falta alguma coisa dentro da família, é necessário que alguém se levante para fazer algo diferente. Que alguém se levante para fazer a diferença naquela família. É necessário que alguém se levante para que, não vou dizer que a mão de Deus pese sobre aquela família, mas que essas famílias continuem avançando cada vez mais. Mas é necessário que apenas uma pessoa, e de repente, quem sabe, nesta noite, essa única pessoa seja você. Amém, glória a Deus. Se você está com seu esposo, se você está com a sua esposa, se você está com os seus filhos, amém. Mas quem sabe que nesta noite Deus quer levantar você para fazer toda a diferença nesta família, ou na sua família. Então convido os irmãos que abram suas Bíblias em primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. E nós estaremos lendo nesta parte introdutória que nos fala a respeito, os irmãos fiquem à vontade,
Tá ok? Se quiser ficar em pé, fiquem em pé. Se quiserem permanecer assentados, fiquem tranquilos. Ok? Aqui nesse texto, vem nos falando a respeito da morte de Samuel. Após Samuel ter morrido, Davi desceu para o deserto. Então, o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25, estaremos lendo a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 3. 1 Samuel 25, de 1 a 3, que nos diz desta forma. Vamos ler de maneira alternada. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Agora os irmãos... Versículo de número 3 nos diz ainda assim: seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Vamos orar? Senhor, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Eu quero te agradecer, ó Senhor, por cada representante de família que se encontra aqui nesta noite, ó Senhor Deus. Que nesta noite a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. E que estas pessoas que aqui estão, estes teus servos que aqui se encontram, ó Senhor Deus, possam fazer a diferença dentro da família, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor. Fale mais uma vez aos nossos corações. E que teu Santo Espírito, ó Senhor Deus, esteja trabalhando no coração de cada um desses teus servos e servas, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, aqueles que ficaram em pé. Nós estaremos tratando nesta noite sobre uma mulher diferente. Uma mulher diferente. Diferente por quê? Porque o texto ali, segundo a tradução da NVI, nova linguagem, nova versão internacional, nos diz que ela é bonita. Ela é diferente porque era bonita? Não. Ela não apenas era diferente porque era bonita. Ali não estava a diferença naquela mulher. Não, mora numa cidade e ela é a mais bonita desta cidade. Mora no lugarejo, ela é a mais bonita, mais elegante desse lugarejo. A Bíblia não fala que ela era bonita, que a diferença estava na sua beleza física. A beleza espiritual é muito mais importante que a beleza física. E às vezes nos enganamos. E às vezes nós colocamos a beleza física na frente da beleza espiritual. Foi o que aconteceu na casa de Jessé. Os irmãos conhecem a história perfeitamente. Samuel, quando chegou àquela casa, ele olhou com os olhos do homem, não com os olhos de Deus. Então, dentro de uma família também, nós precisamos fazer a diferença. Mas de que forma eu vou fazer a diferença? Por ser mais elegante? Por ter um linguajar mais bonito? Por fazer uma diferença porque eu tenho um grau de instrução ou uma cultura maior que os demais? Não. A diferença não está aí. Não vamos fazer a diferença. Podemos até fazer uma diferença a nível de uma sociedade, quando exige muito de cada um de nós, mas espiritualmente falando, a beleza e nem o que nós vestimos fará a diferença na nossa família. A diferença está dentro de cada um de nós. Aquilo que nós podemos oferecer aos outros, a nível espiritual. Não porque eu sou bonita, não porque eu seja bonito, não porque eu me visto bem, não porque eu também, por ser do sexo feminino, me visto de uma forma por demais elegante. Então a diferença não está aí. E justamente sobre esta mulher, a esposa de Nabal, Abigail, que eu quero tratar nesta noite. Mas de repente poderia ser ao inverso. Poderia ser o inverso. A história poderia ser diferente. E a diferença ser feita através de Nabal e não de Abigail. Então eu quero que você entenda nesta noite que você neste momento que nós estamos tratando de uma mulher diferente, que você pense assim: não, o pastor está pregando para as mulheres, que as mulheres sejam diferentes.
É para cada um de nós. Cada um de nós. E aí então, nos fala a respeito de algumas coisas que nós precisamos fazer para que haja uma diferença e que as pessoas observem uma diferença dentro da minha família. Abigail poderia tranquilamente permanecer quieta dentro de casa, não tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão, e permitir assim que Davi descesse e acabasse com toda a família, que destruísse toda a família. Mas só que aquela mulher, por ser uma mulher que fez a diferença, ela precisou tomar algumas atitudes. E dentre essas atitudes que eu quero discorrer nesta noite com os irmãos, a primeira atitude de uma mulher diferenciada é que ela é confiável. É uma mulher confiável. Quando nós olhamos no versículo de número 14, nos diz desta forma: porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Então um dos jovens, um dos mancebos que ali se encontravam, naquele momento em que Davi envia 10 homens para conversar com Nabal, um daqueles mancebos ou daqueles jovens vai até esta mulher e fala. Por que aquele jovem, por que aquele mancebo foi até a Abigail e falou? Porque ele conhecia a senhora que dominava, né? Uma senhora que exercia uma certa influência dentre os seus, não vou dizer súditos, mas dos seus operários, dos seus trabalhadores. Ele sabia que aquela mulher era confiável. Ele poderia tranquilamente chegar para Nabal e falar: olha, Davi está vindo aí. Davi vai destruir toda a família, toda a sua família, meu chefe, o meu senhor. Mas ele não procura o esposo, ele procura aquela mulher. Então, dentre as atitudes que uma mulher pode ser diferenciada ou fazer a diferença, é quando ela é confiável. E a confiança, demora para você confiar em alguém. Demora muito. Mas para perder a confiança no estalar de dedo. É uma coisa rápida. E depois, para você reconquistar a confiança da pessoa, você vai precisar trabalhar muito. Você vai ter que mostrar que verdadeiramente você mudou, que você é uma nova criatura. Para então aquela família, para então aquelas pessoas, para então os seus operários, para então o seu patrão passar a confiar em você novamente. Então aquela mulher teve uma atitude. O que a atitude de uma mulher diferenciada? O que havia de diferente em Abigail? Porque ela é uma mulher confiável. Dentro da sua casa, você é um esposo confiável? Você é uma esposa confiável? Você é um filho confiável? Nós somos pais confiáveis. Eles confiam e querem compartilhar alguma coisa conosco. Alguém da família nos procura, te procura, porque você é uma pessoa confiável. Quando nós temos uma pessoa confiável, nós buscamos essa pessoa para que nos auxilie em momentos de dificuldade. Então a primeira atitude de uma mulher diferenciada é porque ela é uma mulher que passa para outras pessoas confiança. Uma confiança. E isso não é somente dentro do casamento ou de uma família, a mulher que tem que ser confiável. Não, só reiterando as palavras, o esposo também tem que ser um homem confiável. Os filhos também devem ser filhos confiáveis. Nós também temos que ser pais confiáveis. Que eles possam confiar em nós. Uma das piores coisas é a desconfiança. Uma das piores coisas é a desconfiança. Quando você desconfia de alguém porque esse alguém fez alguma coisa. Só não posso fazer um pré-julgamento. Eu não posso fazer um pré-julgamento. Porque mesmo as pessoas que cometem algum tipo de erro diante da sociedade ou perante o Senhor Deus, essa pessoa requer uma segunda chance. E ela pode, de volta, reconquistar o coração daquela pessoa que está próximo a ela, reconquistar o coração
ou a confiança daquelas pessoas que estão cercando, estão fora da família dela, ela pode reconquistar o coração de Deus. Embora Deus nunca vai deixar de te amar, mas reconquistar o coração de Deus. Este meu servo no qual eu confiei, este meu servo, ele está arrependido. É uma pessoa confiável. É ruim quando nós não reconhecemos os nossos erros. Então torna-se difícil para haver uma reparação nessa situação. Então a atitude de uma mulher diferenciada é porque ela é uma mulher de confiança, ou um homem de confiança, ou um filho de confiança, ou pais de confiança. A segunda atitude de uma mulher diferenciada, aliás, nós até já lemos, né, no versículo anterior, no slide anterior, a segunda atitude de uma mulher diferenciada é que ela é apaziguadora. Ela não põe lenha na fogueira, vamos utilizar uma expressão bem antiga. Ela não põe lenha na fogueira. Já viram algum filho, agora ou então nós que somos adultos, já ouviu no passado a mãe falar assim: olha, quando seu pai chegar, eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. E aí quando o esposo chega à noite, ao invés daquela mãe solucionar o problema ali, e o esposo já chega da rua com a cabeça cheia, transporte que já não ajuda também, e quando ele chega em casa, ela começa a jogar na cabeça daquele homem algumas coisas que aquele filho fez, ou a filha fez, ou que algum vizinho tenha feito. Ao invés de apaziguar a situação, não, ela, consegue jogar mais óleo naquele fogo, naquele incêndio, para piorar ainda mais a situação. Abigail não fez isso. O que Abigail fez? Espera aí. Se Nabal é duro de coração, se Nabal vem da descendência de Caleb, se Nabal ele não ouve, não consegue ouvir ninguém, eu vou contornar essa situação. Olha o que essa mulher fez. Ela conseguiu apaziguar, ela conseguiu um momento de trégua entre Davi e a sua casa. Ela conseguiu o que Nabal não conseguiria fazer, porque Nabal se negou a ajudar Davi e os seus homens. Aquela mulher estava ali para apaziguar. E nós também precisamos apaziguar as situações dentro das nossas casas. Precisamos apaziguar. Ser aquela pessoa que vem e fala assim: olha só, não vou dizer um intermediador, mas buscar uma solução para aquele problema. Não gerar um problema ainda maior dentro daquela família. E Abigail, ela foi essa mulher muito sábia. Além de confiável, também ela é apaziguadora. Eu não sei se vocês ouviram no passado essa expressão que eu acabei de mencionar. Quando seu pai chegar, eu vou falar com ele. Vou falar com o seu pai. E às vezes de repente alguém que apanhou do pai, quando o pai chegou em casa, de repente alguns outros não. Mas o que eu quero colocar neste momento aqui, que temos que usar essa atitude de ser apaziguador. Não lançar mão dessa atitude de ser aquela pessoa que já está ruim, mas vai ficar pior. Você vai ver o que vai acontecer na nossa família. Você vai ver, olha, daqui para frente, eu não vou ser mais a mesma mulher. Daqui para frente eu não vou ser mais o mesmo homem. Daqui para frente eu não serei contigo com o mesmo pai ou o mesmo filho. Mas tentar apaziguar. É tão bom quando reina a paz. O nosso Jesus, ele é o príncipe da paz. E quando o Senhor habita em nosso meio, quando habita no nosso coração, ele é capaz de trazer esta paz que nós trabalhamos na parte da manhã. Queridos, Abigail era uma mulher apaziguadora. E cada um de nós, eu, Cláudio, cada um dos irmãos que se encontram no banco, você é aquela pessoa apaziguadora, ou você é aquela pessoa que, se fosse você, não ligava para ele, se fosse você, não telefonava para ele. De repente, algum filho ou alguma filha fez-nos alguma coisa, e aí a mãe fala assim: vou telefonar para minha filha, vou telefonar para o meu filho. E de repente, a esposa ou o esposo fala assim: se eu fosse você, não ligava para ele.
Você não vê que é uma pessoa assim, te despreza, você sabe, deixa você de lado, não te dá atenção, não te respeita. Então, ao invés de apaziguar uma situação, nós estamos colocando, sabe, incendiando mais esse momento terrível dentro da família. E Abigail teve essa inteligência, essa sabedoria dada por Deus, foi lá e apaziguou a situação. É isso que o Senhor Deus espera de você. É isso que Ele espera de mim. É isso que Ele espera de cada um de nós que constituímos família, ou então fazemos parte desta família. É isso que Deus espera de cada um de nós. Aquela expressão do servo do Senhor não é tão forte, tão latente em nossos corações. Benditas serão, abençoadas serão todas as famílias. Abençoadas serão todas as famílias através de ti. Abençoadas serão todas as famílias. E o Senhor ali não estava falando aqui, olha só, dentro do povo judeu, todos serão abençoados, os demais não. Mas a expressão ali que toda a família seria abençoada. Então tua família faz parte desse contexto de ser abençoada. Sua família faz parte desse contexto. Independentemente do que você esteja atravessando, independentemente da forma que a sua família vem agindo, ou alguém na sua família vem agindo, independentemente dessa situação, Deus falou que a tua família seria abençoada. E a tua família é abençoada. É abençoada. Mas por que a família de Abigail foi abençoada? Porque foi uma mulher apaziguadora. Queridos, todos que aqui se encontram nesta noite, nós conhecemos a palavra do Senhor. Por que buscar um outro caminho que não seja por intermédio da palavra do Senhor? Por que passarmos por vielas, por becos, que não seja essa estrada toda preparada para nós passarmos, estrada preparada pelo nosso Deus? Se seguirmos a palavra do Senhor, se buscarmos a orientação dos altos céus, a nossa família vai ser toda diferenciada. Todos que constituem essa família farão a diferença. Não apenas uma pessoa, mas se todos ali dentro, ouvirem as orientações que vêm dos altos céus, que está contida na palavra de Deus, que é a Bíblia. Se nós dermos ouvido ao que Deus está falando a cada um de nós, a nossa família fará diferença onde nós estamos morando no momento. E trazendo para uma forma mais particular, você tem condições de fazer a diferença, sendo apaziguador, sendo apaziguadora. O que eu estou falando aqui, eu creio que não seja novidade para vocês, porque certamente vocês de repente até já conviveram com essa situação, de ouvir alguma coisa que te incentive a brigar. Não é assim, é do meu tempo, mas também é do tempo de muitos aqui. Quando nós estávamos na escola, no antigo primário, os dois estavam querendo brigar, querendo degladiar, e tinha sempre um que vinha para tentar apaziguar, e se colocava no meio, botava a mão assim e falava assim, aquele que cuspir primeiro na minha mão, venceu a briga. Aí na hora que ele cuspia na mão do camarada, o camarada fazia assim, aí você cuspia no outro. Aí pronto, aí piorava a situação. Então esse terceiro elemento que surgiu, ao invés de ajudar, muitos adolescentes e jovens, não lembro desse fato narrado agora, mas os mais antigos devem lembrar perfeitamente disso. Então essa pessoa, ao invés de ajudar, ela estava piorando a situação. Ao invés de apaziguar aquele conflito ali, ser um mediador naquele conflito, não, ela estava ajudando, incentivando, sabe? Ou quem pisar aqui primeiro é o vencedor. Coisas assim que acontecem dentro das nossas famílias. E nós precisamos pegar a palavra do Senhor. Aqui esse capítulo é muito claro em nos orientar quando surge algum impedimento, quando surge algum problema dentro da nossa família. O que eu posso fazer? Aqui quem fez a diferença foi uma mulher. Mas poderia ter sido Nabal. Poderia ter sido um outro componente da família, ou integrante da família. Poderia ser tranquilamente. Então a atitude de uma mulher diferenciada ela é apaziguadora. Gostaria que você guardasse bem isso aí. De repente a palavra em si,
apaziguadora, não vou conseguir guardar essa palavra, mas você ser aquela pessoa capaz de chegar e, sabe, colocar a tampa por cima daquele fogo que está subindo, você vem e abafa, você abafa aquilo ali, o fogo vai embora. Você seja essa tampa que chegue ali e coloca sobre aquele fogo e, por falta de oxigênio, aquele fogo vai apagar. Que você seja essa pessoa, na qualidade de marido, de esposo, na qualidade de esposa, na qualidade de filho ou na qualidade de pais que somos. Apaziguadora. O texto, no versículo de número 17, só tem parte do versículo e diz: e vê que se hás de fazer. E vês o que hás de fazer. Quando aquele mancebo, quando aquele jovem chega para Abigail e fala para ela, e aquele jovem fala assim: olha, eu não sei o que eu posso fazer, Eu não tenho como lançar mão das ovelhas, lançar mão de algum outro alimento e entregar a Davi. Isso cabe ao meu Senhor. Eu não tenho como fazer isto. Mas a senhora pode, dona Abigail. A senhora pode fazer isto. Então vê o que hás de fazer. Vê o que você precisa fazer. O que eu preciso fazer. O que nós precisamos fazer para apaziguar uma situação. Peça orientação ao Senhor Deus. De repente está ali um vulcão prestes a entrar em erupção e nós somos aqueles que estamos torcendo que lance aquelas larvas, lance aquele fogo, vem, aquelas pedras venham. Somos essas pessoas. E Deus quer o contrário de cada um de nós. Ele espera essa diferença em cada um de nós, que sejamos apaziguadores. E ver o que se hás de fazer. O que eu posso fazer para melhorar a minha família? Não, isso é responsabilidade do seu pai. Não, isso é responsabilidade da sua mãe. Não, isso é responsabilidade do meu filho que já é de maior idade, isso cabe a ele. Não, cabe a cada um de nós. O que eu posso fazer para melhorar a minha família? Uma das coisas que nós podemos fazer para melhorar a nossa família é apresentar o Senhor Jesus. De repente, aquela pessoa que ainda não conhece, não tem uma experiência com o Senhor Jesus e não entregou o seu coração para o Senhor Jesus. Então eu posso fazer a diferença dessa maneira. Eu posso fazer uma diferença dentro da minha casa, mesmo não sendo evangélico. Ser uma pessoa íntegra. Ser uma pessoa íntegra. Porque ser íntegro, isso não cabe apenas aos evangélicos. Ao homem ou à mulher. Isso é um dever nosso. Integridade é um dever nosso. É o que a esposa espera do esposo, é o que o esposo espera da esposa, é o que os filhos esperam dos pais, é o que os pais esperam dos filhos. Mas para melhorar esta situação, aparentemente aqui eles não precisavam de nada, porque eles tinham 3.000, mais 1.000, aparentemente não precisavam de nada. Aparentemente não precisavam de nada. E aparentemente muitas pessoas não precisam de nada, mas só que elas precisam de uma coisinha a mais, que é o Senhor Jesus. Aliás, deixe-me explicar melhor aos irmãos, quando eu falo assim, uma coisinha a mais, eu não estou dizendo que o Senhor Jesus seja uma coisinha a mais, estou querendo dizer que falta algo, ainda falta algo, para que a sua família seja transformada. Mas eu já sou evangélico, pastor. Ainda falta um pouco mais ainda. Ter uma intimidade, uma comunhão maior com o Senhor. Buscar em outras pessoas ou com outras pessoas confiáveis. O que eu preciso fazer para contornar essa situação dentro da minha casa? Neste caso aqui, aquele jovem percebeu, vou falar com a dona Abigail, porque ela é uma mulher que faz toda a diferença, uma mulher que tem atitude. Uma mulher que tem atitude. Então observamos a primeira atitude de Abigail, observamos a segunda atitude de Abigail, e agora vamos para a terceira atitude de Abigail. A atitude de uma mulher diferenciada. Ela é alguém de atitude. Atitude. Com essa situação que que o mundo está experimentando, vamos falar apenas de Brasil, de Rio de Janeiro,
muitos ou alguns homens tiveram o seu salário reduzido. Outros foram desempregados, estão desempregados. Mas com esta pouca entrada de dinheiro na casa, ou renda na casa, de repente a esposa pode ajudar, fazendo algo, fazendo alguma coisa, poder ajudar, tem que tomar uma atitude. Ele é o chefe da casa, a Bíblia diz que ele é o mantenedor da casa, então é contigo, é só você que vai trabalhar. Eu não vou fazer nada. Eu vou ficar com meus braços cruzados, porque a Bíblia fala que o homem é o mantenedor. Então eu não vou fazer nada. Mas só que quando nós olhamos este quadro aqui, e observamos o que aquela esposa pode fazer, de repente você pode fazer algo dentro da sua família também, através de uma atitude. Atitude. Entrei pelo lado financeiro. Então vamos trabalhar um pouquinho nessa área de finanças. O que você sabe fazer? Você é prendada em alguma área, em alguma coisa. Você sabe fazer alguma coisa. Por que não fazer algo para somar com o dinheiro do seu esposo? Então, neste momento aflitivo que ele vive, por que não você contribuir com a habilidade que Deus lhe deu? Por que não? Basta apenas o quê? Atitude. Se a situação não está bem dentro da sua casa, e você vê que algumas coisas estão, fugindo do controle, mas na qualidade de pai eu falo assim, olha, eu saio para trabalhar e você, mulher, você fica em casa, você que tem que resolver essa questão. Eu fico o dia inteiro fora. Você que vai resolver essa situação. Eu estou querendo me livrar do problema, colocando esse problema nas mãos da esposa. Parece meio complicado, parece meio difícil, mas essa é a grande realidade. Eu tenho que tomar uma atitude. Preciso tomar uma atitude. Mas não é uma atitude vinda apenas da parte do homem, mas buscando orientação através do nosso Deus. Senhor, me ajude. Senhor, ajude o teu servo. Senhor, ajude a tua serva. O que eu preciso fazer? E Abigail era aquela mulher que tomou uma atitude. Alguém que tinha atitude. Ela é alguém de atitude. E você também é alguém que pode tomar uma atitude. Eu quero contribuir de alguma forma para o nosso relacionamento conjugal, ou na nossa área financeira, ou na esfera espiritual. Eu quero contribuir de alguma forma. Mas eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso ficar com o braço cruzado, com as pernas cruzadas, e querer ganhar uma competição, uma corrida. Seja uma maratona ou meia maratona, e ficar parado. Eu não vou conseguir sair do lugar, não vou sair do lugar, não vou conseguir nada. Nem uma medalha de, olha, você competiu, porque você não chegou, mesmo caminhando, você não chegou ao final daquela competição, então você não vai ganhar nada, se você ficar parado. Então eu tenho que tomar uma atitude. De repente não é a atitude de sair na frente de todos, né? Já que eu peguei essa ideia de uma maratona, você sair na frente de todos e eu vou chegar primeiro. Não, pode ser uma atitude, paulatinamente você ir agindo, pedindo orientação ao Senhor e trabalhando dentro dessa família. Aí no finalzinho, transcorrer do tempo, você vai notando e observando toda a diferença. Vai observar toda a diferença. Só de atitude. E é justamente isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que tenhamos atitudes. Abigail teve atitudes. Se dependesse de Nabal, toda a família seria exterminada. Toda a família seria exterminada. Se dependesse dele. Mas teve alguém dentro da família que pôde fazer toda a diferença. Versículo de número 18 nos diz assim: se apressou. Olha a atitude. Quando nós lemos esse texto, de repente você vai falar assim, pode até imaginar, mas Abigail não contou nada para o seu esposo. Abigail era uma mulher insubmissa. Longe disto. Não era uma mulher insubmissa. Juntamente com seu esposo, ela ajudou a construir o que eles conquistaram. Ela ajudou. E quantas esposas têm ajudado o esposo a conquistar algo no crescimento da família? Então ela se apressou. Se apressou nesse sentido de ir de encontro
a Davi. Ela não foi e falou assim: vocês 10 que vieram aqui em casa, vem cá, eu quero conversar com vocês. Olha, leva isso aqui para o Davi, leva mais isso aqui, outro para o Davi, leva mais. Ela não chamou os 10. Ela saiu já de encontro a Davi, que vinha com 400 homens. E com isso eu quero dizer que você tem que ir de encontro ao problema. Não esperar que o problema chegue e se instale. Eu tenho que ir de encontro ao problema. Eu preciso me colocar à disposição de Deus e permitir que este Deus trabalhe em minha vida para que eu seja uma pessoa que tenha atitude. Se apressou, Abigail se apressou e foi, no versículo número 18, ela se apressou e foi até onde estava Davi. O próximo passo, a quarta atitude de uma mulher diferenciada, ela tem uma percepção apurada. Tem uma percepção apurada. Atitude de uma mulher diferenciada. A quarta atitude, que ela tem uma percepção apurada. Aqueles nós recebemos certificado ainda há pouco, né? Por tempo de vida conjugal. Alguns receberam e outros já receberam ou receberão. Nós temos que ter uma percepção, não apenas a mulher, mas medir as consequências. O que pode acontecer se eu tomar esta atitude? Ou se eu não tomar nenhuma atitude? Mas uma percepção apurada. Buscar da parte do Senhor nosso Deus: Senhor, me ajude. Aquilo que nós não estamos conseguindo ver, o Senhor Deus é capaz. Eu creio nisso, e os irmãos que seguem a palavra de Deus, Deus nos faz ver a situação que nós estamos entrando, ou a situação que nós estamos vivendo. Peço ao Senhor Deus: Senhor, está acontecendo alguma coisa da minha família, mas eu não estou conseguindo ver, Senhor. E Deus vai te dar essa percepção, sabe, de uma pessoa apurada, de um homem, uma percepção apurada, de uma mulher com uma percepção apurada. É lógico que vocês podem até, eu já comentei, já trabalhei, já falei a respeito deste assunto, que a mãe, por si só, era capaz de ouvir a voz do filho que está lá no fraldário, lá no berçário. Dentre 10 crianças, o filho dela chorou, ela sabe que é o filho dela. Porque Deus já deu, colocou, sabe, nas mulheres esse sentido, essa percepção. Mas só que essa percepção aqui, eu não estou falando apenas de você saber que é o teu filho que está chorando. Mas quando está envolvido numa situação, procurar entender por que aquilo está acontecendo. Por qual motivo aquilo está acontecendo. Porque de repente o problema pode estar em mim. Mas se eu não tiver uma percepção, eu vou sempre apontar com um dedo para lá e mais 3 voltado para cá. Mas tem 3 voltados para cá. De repente o problema está em mim. Não está no esposo, ou de repente não está na esposa. A dificuldade de repente não está no filho. De repente a dificuldade não está nos pais. Mas de repente a dificuldade está em mim. Porque é muito fácil eu buscar um mecanismo de defesa. É muito fácil buscar um mecanismo de defesa. E isso parece que é inerente, parece que isso faz parte do ser humano. Olha, desde lá do jardim, a mulher que me deste, faz parte do ser humano. Sabe, esse autodefesa faz parte do ser humano. Então, uma mulher de atitude ou um homem de atitude diferenciada, ele tem uma percepção apurada. Se não consegue ver o porquê que as coisas estão acontecendo, mas o pior é que às vezes nós até sabemos, mas ficamos omissos. Até sabemos, mas ficamos omissos. Não tomamos uma atitude. Deixa a menina, deixa o menino, deixa o teu pai, deixa a sua mãe à vontade. Às vezes o erro está acontecendo dentro da família, mas nós deixamos de lado, só transferimos, deixa. Não tomamos uma atitude. Opa, peraí. Se eu continuar por este caminho aqui, a minha família vai descer ladeira abaixo. Eu tenho que ter uma percepção. Então Abigail teve essa percepção, muito apurada, e foi de encontro a Davi. De repente,
Eu não sei se você veio em busca de algo totalmente diferente daquilo que eu estou falando nesta noite. Nós estamos tratando de família, falando a nível de família. Porque eu sou evangélico, não ocorre nada dentro da minha família? Negativo, acontece sim. Ocorre sim. Aconteceu na família do próprio Davi. Aconteceu na família dele. Aconteceu na família de outros servos do Senhor. Acontece sim. Agora, uma coisa eu preciso estar bem clara na minha mente, uma coisa precisa ter assim, muito clara na minha cabeça. Eu tenho que encontrar a causa. Quando estamos doentes, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Vamos num médico, num clínico geral. E esse clínico geral nos encaminha para fazer uma bateria de exames. Dependendo do resultado desses exames laboratoriais, ele vai te encaminhar para um especialista naquela área. Eu não sei qual a área da sua vida que precisa de um tratamento. Eu não sei quem dentro da sua família, dentro da minha família, precisa de um tratamento. Mas eu tenho que buscar sabedoria em Deus para ver onde está a dificuldade, onde está o problema, onde está, conforme se fala no meio dentro da psicologia, o paciente, o PI, paciente identificado. Como que eu vou identificar o paciente? Como que eu posso identificar? Eu vou fazer apenas uma anamnese aqui, aí eu descubro. Você deve fazer uma anamnese, fazer uma descoberta, fazer um levantamento. Mas de repente, o paciente identificado não é aquela pessoa que você tanto falou. De repente essa pessoa sou eu. De repente essa pessoa sou eu. Então a atitude de uma mulher diferenciada, ela tem uma percepção apurada. Se eu não tenho essa percepção apurada, eu preciso pedir ao Senhor Deus: Senhor, me ajude, porque eu não estou conseguindo ver a causa, o que está causando essa situação, esse problema dentro da minha família, ou na vida dos meus filhos. Eu não estou conseguindo ver, Senhor. Eu quero tomar uma atitude, mas eu não consigo ver. E Deus, que excede todo entendimento, lhe mostrará. Vai mostrar a você o que você precisa fazer. Porque o que ouvimos muito é o seguinte: não, porque ele é assim mesmo, não, porque já tem 41 anos de vida conjugal, ela sempre foi assim. A ideia nossa, do ser humano, é sempre buscar um culpado, Trabalhe isso em sua vida, dentro da própria palavra do Senhor. Não vou dizer em especial neste capítulo de número 25, 1 Samuel 25, não apenas neste capítulo, mas em vários outros livros, vários outros capítulos, vários versículos, nós podemos encontrar a solução para aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Aí no versículo de número 19, parte desse versículo, na parte final, nos diz assim: não declarou a seu marido Nabal, porque ela sabia perfeitamente qual seria a atitude do marido. Ela sabia perfeitamente qual seria a atitude do marido. Então ela pediu orientação a Deus e falou assim: não, eu vou apaziguar essa situação. Já que eu sou uma pessoa de confiança, uma pessoa confiável, eu vou ajudar a reverter este quadro dentro da minha casa. Não declarou a seu marido Nabal. Eu queria fazer. Trouxe consequências para ela? Eu creio que não. Porque Davi não continuou na sua empreitada. Davi não continuou naquilo que se propôs a fazer. Ele não exterminou aquela família. Por causa de uma atitude. Por ser uma pessoa apaziguadora. Por ser uma pessoa que é capaz de ter uma percepção bem apurada. Ela não declarou seu esposo. E existem algumas coisas que nós não vamos esconder da nossa esposa, nem esconder do esposo, ou esconder dos pais, ou esconder dos filhos. Mas existem algumas coisas que podemos fazer, se é para ajudar, eu posso fazer muito.
sem ter a necessidade de contar. De repente, seu esposo é aquele homem que fuma muito, que bebe muito, aquele homem que... E você não precisa estar perto dele falando, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você é muito agressivo. Não, dobre seu joelho. Peça a alguém para te ajudar em oração, pela tua família, mas que seja alguém também de confiança. Aí você vai conseguir, sabe, mudar a história da sua família. Vai conseguir mudar a história desta família. Eu espero que, quando os irmãos estiverem lendo esse primeiro livro de Samuel, esse capítulo de número 25, chegar em casa, leia na íntegra todo este capítulo, para os irmãos terem uma ideia assim, mais abrangente do que estava acontecendo, qual era o cenário daquela situação ali. Mas, simplificando tudo, entramos aí pelo menos em 4 atitudes que eu posso tomar para mudar o quadro da minha família. Só 4. Somente 4. Não precisa ir além dessas 4. Somente 4. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor Deus pela pessoa que Ele colocou ao nosso lado. Pelos filhos que recebemos da parte do Senhor. Pelos pais que o Senhor colocou para, sabe, nos guiar, nos orientar neste caminho. Agradecer ao Senhor por, se você chegou onde você está neste momento, é porque alguém segurou pela sua mão, humanamente falando, segurou pela sua mão e te ajudou você chegar ao que você é hoje. O que você é hoje? Não estou falando o que você é hoje a nível de conhecimento, a nível de grau de instrução. Mas estou falando a nível de pessoa. Você como pessoa. Alguém te ensinou. Alguém que de repente já se foi há alguns anos. Senhor, eu quero te agradecer muito pelo que meus avós, pelo que meus pais fizeram. Então este é um momento para nós reconhecermos e agradecermos ao Senhor. Pela família que temos, pelo esposo ou pela esposa, pelos filhos e pelos pais. Senhor nosso Deus, nós queremos te render graças neste momento, pela família que permitiste que eu constituísse, ó Senhor Deus. E uma vez que eu faço parte desta família, ó Senhor, que eu seja aquela pessoa capaz de fazer a diferença, ó Pai. Tu conheces perfeitamente e sabe o que está acontecendo dentro da minha casa, ó Senhor Deus. Tu és aquele Deus onipotente, onipresente, onisciente, ó Senhor Deus. Tu sabe o que está acontecendo, ó Senhor Deus. Por isso, neste momento, ó Senhor Deus, mais uma vez eu quero consagrar, conforme os teus servos falaram no decorrer deste culto, ó Senhor Deus, eu quero consagrar a minha família a Ti. Mas em primeiro lugar, estou me apresentando diante do Teu altar, pedindo uma transformação, ó Senhor Deus, em minha vida. Pedindo ao Senhor Deus que eu possa ver, ó Senhor Deus, que Tu és capaz de mudar a minha família, ou mudar a vida dos meus filhos, ó Senhor Deus. Aqueles que já estão casados, aqueles que estão distantes já de mim, ó Senhor, já não moram debaixo do mesmo teto. Senhor, nos ajude. Tu conheces a cada um destes que estão assentados aqui nesta noite, ó Senhor Deus. Eu quero te pedir em um nome, por amor de Cristo Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja, ó Senhor Deus, trabalhando no coração daquelas pessoas que ficaram em casa, ó Senhor Deus. Trabalhe no coração delas. Mas visite também o meu coração, ó Senhor Deus, a fim de que eu possa fazer essa diferença dentro da minha família. Te agradeço, ó Senhor Deus, pelo pai que eu tenho, pela mãe que eu tenho. Te agradeço, ó Senhor, pelo pai que eu tive, pela mãe que eu tive, ó Senhor Deus. Eu te agradeço, ó Senhor. Te agradeço porque onde eu cheguei hoje, ó Senhor, eu pude constituir uma família
foi porque eu aprendi muito por intermédio do meu pai e por intermédio da minha mãe. Muito obrigado, ó Senhor Deus. Continue com as tuas mãos estendidas sobre cada família espalhada pela face da terra. Que continue, ó Senhor Deus, cumprindo a tua promessa, ó Senhor Deus, quando falaste que todas as famílias seriam abençoadas, ó Senhor. Aqui estão famílias, ó Senhor, que são abençoadas por Ti. Mas em determinados momentos, ó Senhor, ocorrem algumas situações dentro dos nossos lares que nós não gostaríamos que acontecesse, ó Senhor. Por isso que, em nome e por amor de Cristo Jesus, Tu has de trabalhar nesta noite mais uma vez, ó Senhor Deus, para reverter este quadro, para mudar a história, ó Senhor Deus, destas famílias. Eu apresento, ó Senhor Deus, cada família diante do Teu altar neste momento. Gostaria, ó Senhor Deus, de poder consagrar essa família a Ti, ó Senhor Deus. Mas somente Tu podes fazer isto, ó Senhor Deus. Somente Tu podes fazer isso, ó Senhor Deus. Eu posso me entregar, ó Senhor Deus, mas eu não posso fazer aquilo que Tu podes fazer, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor. Muito obrigado por mais este culto. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por mais esta oportunidade. Muito obrigado, ó Senhor Deus, mais uma vez, por cada família aqui representada nesta noite. Eu Te agradeço e Te imploro, em nome e por amor de Cristo Jesus, que Tu irás transformar cada família aqui presente ou representada nesta noite. Agradecimento este que Te faço em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.